Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas que eu estou falando com você, mas hoje a gente está com um lançamento muito bacana. A gente vai falar sobre raiva. Raiva, quem não tem? Guia de gerenciamento da raiva. A gente está aqui com 3 autoras, um livro a 2, 4, 6 mãos. E a gente vai falar desse tema. Não dá para, não podia ser uma pessoa só para trabalhar com esse tema tão tenebroso. Gente, eu vou pedir para que as meninas se apresentem, tá? E aí você vai conhecer um pouco mais do trabalho delas, conhecê-las. Em seguida, a gente vai entrar nesse tema. Raiva. Por favor. Vamos começar com a Isabel? Boa noite, bem-vinda. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, né, Bira? E a todos aqueles que estão aí nos acompanhando. É muito bom estar aqui, né? E eu, como psicóloga, educadora e coach, tenho como emoções o cerne do meu trabalho, né? E esse estudo se prolonga também aí já há algum tempo. Então, estar aqui hoje para falar do nosso livro, sobre uma emoção assim tão impactante e muitas vezes mal compreendida, eu entendo que é uma oportunidade ímpar, até para que nós possamos trazer alguns esclarecimentos, falar sobre algumas dicas, né? E essa é a nossa expectativa nesta conversa. Não é isso, Maria Eugênia? Oi, Bel. Apesar de estarmos na mesma cidade, né, a gente presencialmente quase não se fala, né, Isabel? Uhum. Olá para vocês todos. Olá, Bira. Eu queria primeiramente agradecer ao Senac pela oportunidade e pelo trabalho lindo que vocês fizeram com o livro. Vocês vão ver que maravilha que ficou o livro, toda a parte de editoração, o carinho, o cuidado que vocês trataram a nossa obra, me deixam emocionada, porque esse é um trabalho, como disse o Bira, feito a 6 mãos, e é o resultado da bagagem de cada uma de nós, né? A Isabel está falando dela como psicóloga, a minha formação é filosofia pura, pura mesmo, sem gelo, pura. E depois eu fui me capacitando na área de educação, né? Em coaching. Eu sou atualmente coach de executivos, e eu fico muito grata de ter feito uma capacitação na área de gestão da raiva, porque eu não sei, mas eu uso demais no meu trabalho como coach, né? As emoções estão presentes na nossa vida, sempre, mas a raiva, muito presente. Então, o livro, o nosso trabalho, tem me ajudado muito. E eu espero que ajude também a vocês. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com vocês a minha experiência, a nossa experiência, e fazer um pouquinho de spoiler do livro, né? Porque eu acho que o final é feliz, mas eu acho importante a gente contar o que acontece no nosso enredo, né? Então, eu queria dizer olá para todos vocês e passar a palavra para a Patrícia. Olá, como vai? Que prazer estar aqui com vocês. Como Isabel e Maria Eugênia falou, o projeto do livro ficou lindo, ficou maravilhoso. E para nós é uma honra estar junto com a editora Senac. A minha formação é na área de marketing, daí após, né, dentro da área de vendas, estratégia de vendas e neuromarketing, o mestrado na engenharia de produção e qualidade. Então eu venho, né, com a área de negócios. E eu vou te dizer que a gente usa muitíssimo para compra, para venda, para trabalhar com as lideranças, né? Gente, quem é que não passa raiva durante o dia? Quem é que nunca pediu as contas, né? Por causa, muitas vezes, de um chefe que estava destemperado. E saber controlar a sua emoção, que é a mais forte, né? A raiva, ela é muito forte, vocês já vão entender o motivo, ela te dá muita energia. E saber também entender a emoção que está no outro, eu posso te assegurar que vai lhe ajudar muito, tanto para atendimento, quanto para poder estruturar melhor e se conectar melhor com as pessoas. E, gente, falar de raiva no momento que nem esse, né? Todo mundo aí vivendo com muitas perdas, com muitas incertezas nessa pandemia,
Todo mundo, de alguma maneira, teve alguma perda, não é mesmo? E a gente sabe que não está fácil para controlar as nossas emoções, né? E falar de emoção é falar de vida. O que tu acha, Bira? Certamente. Vocês têm um tema que é fantástico. E a gente está falando também de saúde, né? A gente está falando de saúde emocional com o tema de vocês. Claro. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa emoção complicada que é a raiva. A gente tem que controlar essa emoção na vida pessoal, na vida profissional. Como é que se dá isso? Olha Maria só. Eugênia, pode falar um pouco mais sobre essa questão? Me fala um pouco mais dessa filosofia aí. Eu estou vendo aqui que cada um tem uma área e essa conexão ficou muito bacana. É uma formação, né? A nossa formação. A formação em filosofia me ajudou muito a procurar entender o significado, né? O significado da nossa vida, o significado das nossas ações. E eu sempre, assim, contemplo a vida, né? Às vezes me perguntando, né? Por que está acontecendo isso, né? E falando um pouco dos nossos perfis, né? Eu sou considerada a mosca morta do grupo. Eu, na verdade, busquei esse tema porque eu sempre me assustei muito com pessoas raivosas, nervosas. E como eu trabalho também com negociação, mediação, articulação e coach, eu não posso ficar com medo, né? Eu preciso entender. E eu comecei a olhar cada vez mais com cuidado, né? Contemplar essa questão da raiva. E eu mesma presenciei, vivi pessoas na fila sendo grosseiras, pessoas no trânsito, acho que quem não passou por isso? E eu sempre tendo essa pergunta da filosofia, né? Qual é o significado disso? Por que isso acontece? Né? E, levando em consideração a sincronicidade, eu estava, tipo, zapeando na televisão e vi um reality show americano. E um participante me chamou a atenção porque disse assim, eu tenho muita raiva e fiz um curso, eu fiz um seminário de anger management, que é a gestão da raiva. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E fui atrás e já compartilhei com a Isabel e com a Patrícia. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso. E, bom, demos sorte, em 2014, malas e bagagens e muita vontade de conhecer, né, porque nós não conhecíamos, no Brasil não tinha nada a respeito, fomos para lá. E fizemos o seminário foi mais teórico, mas ele nos passou uma coisa muito importante, muito material, muito instrumental, muita apostila. E nós descobrimos também coisas que nos levaram a pensar sobre a realidade no Brasil. Porque nos Estados Unidos, pelo menos em alguns estados, se você comete uma infração no trânsito, não adianta vir com essa historinha de cesta básica, não. Você precisa passar por um curso de gestão da raiva. E só com o seu certificadozinho que você volta a dirigir, ou sei lá o que for, né? O mesmo no ambiente de trabalho, Bira. A pessoa que, sei lá, sabe? Pessoa que dá piti, sobe na mesa, né? Essa pessoa é enviada pela área de recursos humanos para um curso de gestão da raiva, né? Então, nós começamos a ver muitas possibilidades da nossa realidade, né? E começamos a perceber que é possível, aí você pergunta, é possível controlar? É possível educar, né? É possível você pensar até em uma regulamentação no futuro, é possível contribuir para uma melhoria das relações, porque eu acho que quando a raiva chega aos extremos, ela passa a ser violenta, a gente perde o senso de humanidade. E eu acho que nós não estamos aqui para isso, nós estamos para ter uma vida, você falou de saúde emocional, né? Agora, quando nós voltamos, Bira, foi uma decepção, porque a gente queria vender o produto e as empresas diziam, olha só, a gente, raiva, que coisa feia, que assunto horrível, a gente não tem esse problema aqui. Então, nós sentimos que o nome, gestão da raiva, não pegava bem. Aí já começamos a usar a expressão gestão das emoções,
Mas percebíamos que durante o treinamento, a questão que aparecia era raiva mesmo. Mas ninguém quer revelar, né? Admitir. Isso, admitir, né? A gente quer dar uma de controlado, né? De sereno, que está tudo bem, né? Mas quem já não teve, né? Suas explosões e tudo mais. Aí até nós usamos sempre uma frase nos nossos seminários que diz assim, não é para ser fácil, é para valer a pena. Porque a pessoa que tem explosões, ela sofre. Ela sofre pelas consequências e ela sofre depois. Uma ressaquinha moral. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Né? Então, o nosso trabalho não é um trabalho que, digamos assim, olha, vai ser só alegria. Não. Ele é um trabalho sério, agora é para valer a pena. Nós, assim, pela nossa experiência, pela nossa vivência, nós apostamos de uma maneira, assim, com segurança, de que nós estamos oferecendo uma contribuição. Porque, afinal de contas, ele não é um livro tipo oráculo. Você abre assim, lê um pedaço, ou lê todinho no final de semana. Não, não rola. Não é seriado Netflix, não. Ok. Ele tem um percurso. Então, assim, a gente também não trouxe grandes novidades, mas a nossa metodologia é que é, digamos, apegada. Porque ele segue, o livro, ele segue uma sequência. E a gente sugere que, se você seguir a sequência, eu uso essa sequência no meu processo, em processos de coaching, quando necessários. A pessoa também, usando o livro, ela pode seguir a sequência, né? E ela pode participar de seminários conosco, em que daí ela também ela tem a possibilidade de praticar mais. Mas a sequência, que eu diria, é a chave desse nosso livro, né? Então, ele é quase uma cartografia, um percurso, que a pessoa segue e ela vai sentindo, a cada capítulo, que alguma coisa começa a acontecer nela. Ok. Eu vou te interromper um pouquinho, mas eu queria entender um pouco mais o que é exatamente, mas o que é a raiva? E a gente pode dizer que a raiva também pode ser uma coisa importante? Porque, Sempre. na verdade, talvez isso possa impulsionar. Com certeza. Com certeza. Bira, você falou tudo. A raiva talvez seja uma das emoções mais poderosas para nos levar para a ação. Tanto é que uma pessoa deprimida, às vezes ela se irrita para poder reagir, porque a raiva nos impulsiona para a ação. Agora, se a gente fosse definir raiva, quem já passou por isso, pode lembrar que teve uma sensação de injustiça quando aconteceu alguma coisa com ela. Okay. É isso, Bira? Você já passou por isso? Opa, quem nunca passou por isso? Nos bastidores aqui a gente falava, né, sobre os nossos momentos de raiva, né? Isso. Mas ela deve ter uma função. Exatamente. Ela nos mantém vivos, ela nos ajuda a nos defendermos. Nós temos muitas situações na nossa vida, você há de convir, que a indignação cabe muito bem. Porque a raiva também, ela tem os seus filhotes, né? Ela não é uma emoção monolítica, né? Então, às vezes, ela se desdobra, né, em ressentimento, em mágoa, né? Mas, digamos, o fio condutor da raiva é o sentimento de injustiça. Tipo, por que fizeram isso comigo? Eu não mereço isso. E eu começo a me revoltar. E quando eu me revolto, eu também penso, eu tenho meus desejos de vingança. Essa pessoa merece o troco. Então, a dinâmica da raiva tem muito a ver com essa sensação de que eu fui injustiçada, eu não merecia, e eu quero, de uma certa forma, dar o troco para essa pessoa. E aí começa o processo. Porque o troco pode ser de uma forma tranquila, tipo, dá só fala alguma coisa e se retira, né? Uma coisa assim muito britânica, mas pode ser um soco na cara, pode ser um tiro na pessoa, né? Então, esse troco, ele tem várias gradações. E é aí que a gente entra. Porque a gestão da raiva é a seguinte, não, a ideia não é negar a raiva, extinguir a raiva da tua vida, jamais. Todas as emoções são importantíssimas. E uma pessoa
rica de emoções é a pessoa que navega em todas as emoções. Ela fica alegre, fica triste, ela navega, né? Ela surfa nas emoções. Ok. A dica é saber entrar e saber sair. É saber regular, e a dica é pense antes de agir, que é uma coisa antiga, mas é muito importante. Eu escolho a alternativa. Eu posso pensar assim, essa pessoa está me irritando profundamente. Eu vou falar alguma coisa, vou me retirar, vou avançar, e eu posso decidir o que eu quero fazer. Agora, o importante é que eu possa dizer para as pessoas, eu escolhi a resposta que eu dei. Ao invés de dizer, eu perdi o controle, não sei o que estava fazendo. Isso não rola mais. Isso não rola. Você não precisa perder o controle. Você não precisa. E é isso que a gente conversa nos nossos workshops e no livro. Porque a pessoa diz, eu vou virar um robô agora. Não. Você vai manter suas emoções, vai viver todas elas com plenitude. Agora, existe um limite de civilidade, de humanidade, que você precisa cuidar. Até para não perder amigos e outras coisas que depois a gente vai conversar. Ok? Sim. Na sua fala e em todo o enredo, me veio a música do MPB4, né? A fome tem que ter raiva para interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. Tem que ter humanidade, né? Para trabalhar com essa questão da raiva, né? Da raiva, sim, exatamente. Tem que ser humano, tem que buscar do humano. A humanidade. É do humano, com certeza, é do humano, né? Essa é uma necessidade, né? E nós temos o nosso lugar na vida, né? E nós temos também que dar respeito e receber respeito, né? Okay. Então, assim, isso faz parte de viver com civilidade, né? Mas eu só vou dar um exemplo que, às vezes, você se oferece, eu até dou esse exemplo, a gente dá o exemplo no livro, mas você, às vezes, se oferece para fazer alguma coisa por alguém e recebe uma reação raivosa, né? Então, por exemplo, eu estava numa farmácia e uma senhora deixou no balcão a bolsa aberta. E eu olhei em volta e falei, puxa, é meio perigoso você deixar uma bolsa aberta, né, no balcão de uma farmácia. E tomei a liberdade de abordar essa senhora. E falei assim, olha, a senhora deixou a bolsa aberta ali e está entrando muita gente na farmácia. A senhora não acha perigoso? Ela virou para mim com uma raiva. Ela disse assim, eu sei cuidar de mim. Eu sou uma pessoa viajada que sabe tudo. E você não tem nada com isso. Eu no começo pensei assim, olha, que injustiça, né? Eu quis ajudar, né? Fiquei com raiva, fiquei. Mas eu digo, vou falar o quê? Olha, desculpe, porque eu estava fazendo uma interferência na vida dela, né? E me retirei. Mas, às vezes, você recebe atos de raiva e fica, né, revoltado, até pela injustiça, mas isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, como conviver no nosso dia a dia e ficar imaginando o quanto essa pessoa já está com raiva de outras coisas e estava ali naquele lugar esperando alguém para descarregar. Né? Eu fui a da vez dela. Obrigado pela sua contribuição e o pessoal que tiver acesso ao livro vai poder aprofundar muito mais isso através de toda a estrutura que as meninas criaram. Mas eu vou continuar no meu bate-papo agora com a Patrícia, né? Olá! Nós vamos falar, tentar entender um pouco mais desse universo quando a gente está falando de raiva, né? Queria saber de você quais os mitos da raiva, quais as pessoas são mais propensas a essa irritabilidade, os princípios disparadores dessa raiva, essa pessoa que foi ajudada na farmácia e saiu brava desse jeito, atacando a minha amiga Eugênia, que história é essa? Né? Que gatilhos são esses? Quero entender um pouco. E essa pessoa deu sorte, né, de não ter encontrado eu ou a Isabel pela frente dela. Né? Mas vamos lá, então, Bina, vamos lá. Vamos entender um pouco disso, Patrícia. Vamos entender.
Então, assim, ó, já que Maria Eugênia se abriu dizendo que no passado ela se considerava a mosca, né, morta, porque tem pessoas que dizem que eu não xingo ninguém, eu não explodo. Lembra que quem não explode, implode, né? Então, tem pessoas que não conseguem lidar com pessoas raivosas e vão se amargurando. Eu devo confessar que eu sou do tipo ao contrário da Maria Eugênia, pelo menos era, né? Eu digo era porque eu sei que isso está no meu cerne, mas é que nem musculação, de tanto você fazer, no primeiro dia você faz, fica toda dolorida, no segundo dia você já vai ganhando mais força. E o gerenciamento da raiva, ele te permite isso. Tanto é que a Maria Eugênia deu um spoiler da última frase do livro, não é para ser fácil, é para valer a pena. Né? E eu sou, né, eu e todas, né, a Isabel também, Maria Eugênia, a gente já viu, muita gente passou por nós, né, que dá os relatos, que sim, temos como viver com mais saúde, né, então eu sou do tipo que se eu não tomo cuidado, eu sou mais explosiva, é aquela que fala, passou mesmo, para a cabeça do outro, né, me disseram que era porque eu vinha, né, de família italiana, ou nasci no mês de abril, como coisa que isso fosse destino. E eu queria ser diferente, porque eu tomava antiácido de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha muita azia. Eu fervia por dentro quando eu não explodia. Depois do curso, e obviamente, depois de tanto treinamento, né, que a gente vai dando, e conhecimento, que a gente vai se aprofundando cada vez mais nesse assunto, parece que nunca termina, incrível, eu não tomo mais antiácido. Até fui na farmácia e falei, olha, antiácido, né? Os meus eu joguei fora porque estavam vencidos. Lembrando que eu tinha em bolsa, em carteira, tudo tinha antiácido para mim. Então, gente, assim, ó, acho que o primeiro mito é achar que, primeiro, que sentir raiva é errado, né? Não é errado, um bebê nasce com raiva. Se você pega um bebê que adora ficar no colo, coloca ele no berço, olha o bocão que ele vai abrir. Todos os líderes espirituais tiveram seu momento de muita raiva para fazer um movimento social, para ter uma mudança muito grande, né? Inclusive, como a Maria Eugênia falou, do sentimento de injustiça. O problema não é a raiva que você sente ou que você faz com ela, por isso que a gente vai num outro mito que é aquela pessoa me enlouquece, você não sabe o que eu passei com aquele homem, comi o pão que o diabo amassou. Gente, outras pessoas conviveram com aquela pessoa e não passaram por isso. Então, não é uma situação que te deixa enlouquecido, é você que se permite enlouquecer, e a raiva, ela é uma emoção muitas vezes secundária, que ela tem o poder de encobrir, claro, a injustiça é a mais forte, mas o medo. Todo mundo que tem medo pode ter raiva daquilo que gerou o medo, da tristeza, uma vergonha, né, de não saber lidar com o problema. Às vezes ela está tão envergonhada, então ao invés dela falar, poxa, eu errei, olha, eu sou assim mesmo, tá difícil de me aceitar, ela acaba jogando isso em outra pessoa, ou numa situação. Então, o problema tem vários mitos, até no livro a gente conta todos eles, né, mas para a gente começar aqui, esses são os primeiros, e um outro muito interessante, que é a história assim, olha, como eu falei, eu venho de família italiana, né, família italiana, não sei se alguém aí que está nos ouvindo é de família italiana, diz que os nervos ficam meio que à flor da pele. Agora, será que é isso? Será que está no DNA? Não está não, gente. Já foi comprovado, né? Fizeram vários estudos com gêmeos univitelinos, isto é, de DNA igual. Tem um estudo maravilhoso feito na Dinamarca, que foi feito com gêmeos univitelinos que foram criados por pais diferentes. E somente 11% do comportamento deles é igual, o resto é completamente diferente. Então, não é dizer assim, eu sou assim mesmo, tá? Então, as pessoas misturam muito cromossomos com comossomos. Cromossomos, por enquanto, não dá para mudar, mas o comossomos dá, e eu assino embaixo, né, que eu, Isabel, Maria Eugênia, né, somos seres vivos que conseguem provar isso, né? Existem pessoas que têm uma irritabilidade mais alta? Tem. Veja aí se você conhece alguém, quem está nos ouvindo, tá? Não fala o nome não, porque de repente a pessoa está do teu lado, né? Mas assim, ó, você conhece gente que não aguenta uma frustração? Que não pode levar não nunca? Pois é, pessoas que não aguentam frustração, geralmente elas são muito controladoras, e olha que interessante, quanto mais controladora é a pessoa, mais as pessoas têm medo dela. Sabe o que acontece quando a pessoa tem medo? Mente ou omite. Aí ela pega, né, a pessoa mentindo ou a omissão, fala, tá vendo? Se eu não controlo, né, e aí vai entrando em loop, como a gente diz. Então ela começa a controlar cada vez mais, ser cada vez mais brava, né, e as pessoas por medo vão omitindo, ou vão mentindo, ou vão se distanciando, vai se quebrando.
Tem pessoas que é tudo ou nada, né? São pessoas que usam muito, e a gente está vivendo isso muito presente, principalmente, né, nos grupos de família, com questões de política, ou é direita, ou é esquerda, ou é centro, sabe? As pessoas estão perdendo. Quando você é tudo ou nada, ou é só um ou só outro, a gente perde o nosso senso crítico. Não estou dizendo que não é para você escolher o seu partido, não é isso, mas eu estou falando que não é para você levantar uma bandeira sem parar para pensar o que está certo e o que está errado. Porque quando você só levanta uma bandeira, você é obrigado, né, a defender o que não dá para defender. Então você começa a usar artimanhas e vai se irritando. E aí o que a gente vê de gente brigando, a gente teve campanhas agora, né, teve eleições por besteira, ou até mesmo, né, coisas que a gente está aqui para fazer uma cidade melhor, e não para puxar cada um para um lado. É como se desse errado o outro lado, a gente fica feliz sem ver que está todo mundo no mesmo barco. É o tudo ou nada. O maior problema mesmo das pessoas mais irritadas são aquelas que têm déficit de comunicação, que pode ser ou por eu não falar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está passando o meu limite, e quero que o outro imagine, né, e o outro não tem bola de cristal. Pode ser, muitas vezes, a maneira de falar, e aí depois a gente pode entrar, mas a gente tem várias soluções que a gente deixa mais para o final do livro, inclusive Isabel depois vai falar um pouco sobre isso, até a comunicação não violenta, né, do macho, que a maneira de falar pode fazer toda a diferença. Então, pessoas que não cuidam as palavras, o tom da voz, o momento certo de falar, não é para você ficar quieto, mas qual é o momento certo de você falar? Nunca é no calor da emoção, nunca é quando a água está fervendo, você não consegue ver a sua imagem. Né? E a gente vê que as pessoas muitas vezes querem resolver na hora. Eu sempre digo, olha, deixa uma noite no meio de 2 dias, você pode mandar o e-mail, pode fazer aquela resposta no WhatsApp, mas espera uma noite no meio de 2 dias, sabe? Para poder o quê? Voltar a ter ativação para o teu pré-frontal, porque na hora que você está com raiva, existe o rápido da amígdala, né? A amígdala está dentro da sua cabeça, a amígdala fala, chá comigo, tem uma ameaça, então eu tenho que te defender. E já dispara no corpo o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, para preparar o teu corpo para a luta ou para a fuga. Só que esse cortisol todo, é o hormônio do estresse, e essa adrenalina que faz o teu coração bater mais forte, a pressão subir, vai simplesmente desconectar o teu pré-frontal. Então você já não pensa com clareza, você já não pensa nas consequências, o que você tem a perder nesse momento. Tanto é que a gente diz, e a amígdala, para você ter uma ideia, ela aciona em 6 segundos. É muito rápido que a raiva aciona. Então, com os treinamentos, né, você vai conseguir aumentar esse tempo ou entender que ele está chegando. Sentir no teu corpo o que acontece quando você está levando essa irritabilidade, né, que ela está subindo, ela vai de 0 a 10, para que você volte para o teu eixo e não faça coisas que depois você se arrependa. Por isso que a gente tem que ver como é que está a nossa autoestima. Será que aquela senhora da farmácia, ela já não estava se sentindo incompetente, já não estava conseguindo mais enxergar direito, já estava se sentindo dependente, e ela quis jogar na Maria Eugênia, né, um grito de independência? Então a gente fala muito da empatia também. Qual é a tua necessidade atual? A gente fala que não é para engolir sapo, que quem engole muito sapo fica com a cabeça que é um pântano. Mas um sapinho à parmejana tudo fica bom. Vai bem. Às vezes eu tenho que engolir um sapinho à parmejana para manter um cliente, para manter uma negociação, porque eu sei onde eu quero chegar, não é para fazer isso o tempo inteiro. Né? Mas você tem que saber o teu limite, né? O que é bom para você neste momento. Né? E não porque você está com medo de entrar na briga ou na discussão. Né? Então, existem vários, tem mais de 9 aí, características de pessoas mais irritadas. Eu falei para vocês pensarem, né, se você tinha alguma dessas, conhece alguém que tem uma dessas, é muito interessante que a pessoa fala, nossa, eu entro nessa aqui, né? E é só para você ter noção, a partir do momento que traz para a consciência, a gente já consegue ir para o próximo passo, que é fazer, né, o ressignificar, é o voltar para o eixo, que é a melhor resposta e não ficar doente, porque todo esse cortisol na corrente sanguínea, tanto é que pessoas que tiveram um AVC, um derrame, tiveram, muitas vezes, um problema de raiva 2, 3 dias atrás. Então, para a gente ver o quanto que isso faz mal, né? O quanto que isso continua na tua corrente sanguínea. Né? Não é que a pessoa teve um embate ali de raiva e teve um troço. Não, né? Ela teve, aquilo lá ficou fervendo, fica em looping a cabeça, fica brigando com a pessoa, não consegue limpar, né? Eu falo, despeja, né? Não está pagando aluguel, despeja da tua cabeça. E aí a pessoa, muitas vezes, acaba doente fisicamente. Então, realmente, saber gerenciar essa emoção tão forte é questão de saúde física
psicológica e principalmente comportamental, né? Eu acho que quem pode continuar aí é a nossa Isabel. E aí, Bira? Eu ainda... Tá muito bom esse papo. Não tá? Por incrível que pareça, é uma coisa assim, a gente está falando de raiva, mas está muito... Qual que é o contrário disso? Porque está muito legal. Mas eu queria saber um pouco mais, Isabel, como é que eu gerencio isso, né? Porque eu tenho muita raiva de quem acha que a gente devia andar armado. Porque agora eu acabei de descobrir que em 6 segundos, se eu estou armado, eu posso acabar com a vida. A Então, gente ri, mas como é que eu sério, né? gerencio isso? Como é que a gente pode lidar com essa raiva de forma saudável, né? Quais são as atitudes diárias que não percebemos, mas que auxilia esse comportamento? E, enfim, dicas para a gente manter essas situações Então, né? de Como estresse. você disse, a gente está aqui falando bastante sobre raiva e até se surpreendendo que a gente consegue falar sobre ela de outra forma, né? A partir de Sem uma raiva. outra percepção. Sem raiva, não é? E sim, a gente pode gerenciar. E a primeira coisa, eu acho que de tudo que já foi falado aqui, o mais importante é esse autoconhecimento, né? Então, para você, como é que funciona? Porque longe de a gente trazer receitas, é a gente buscar esse autoconhecimento. Então, a primeira coisa é aceitar que se tem esta emoção. Todo mundo tem, tanto que a gente até brinca, né? Quem não tem raiva? Então, a ideia é essa. No momento em que eu assumo que estou sob esta emoção, como é que isso tudo se processa em mim? Quais são as minhas reações? Como a Patrícia começou a comentar, quais os gatilhos, como a gente chama, né? O que a mim evoca esse tipo de emoção? Exato. E como é que eu lido com isso? Porque para algumas pessoas, algo que é completamente insignificante, para outras tem um peso enorme. E aí, a partir desta relação, é como você vai agir. E se você não se conhecer, se você não tiver o mínimo de autopercepção, autoconhecimento, você corre sim o risco de, como Maria disse, ficar cego de raiva, porque você é tomado pela emoção. Então, gerenciar a raiva parte do princípio de você também buscar um autoconhecimento, estar atento a você. Então, quando você pergunta assim, de forma saudável, será que eu vou ter que ficar o tempo todo me policiando? No mínimo, a partir das experiências que você vive, avaliar as consequências que você obteve a partir dessas reações. Então, se perguntar, este resultado que eu estou obtendo, a partir das reações que estou tendo, é válido? Eu quero manter? Né? Então, assim, vou explodir com o chefe porque eu sou assim, porque é desse jeito mesmo, e pronto, perde o emprego, sei lá, cria uma situação. Isso é aceitável para você? É assim que você quer manter a sua história? Então, é o tempo todo esta análise, essa observação de como você se coloca diante das situações. E aí, quando você me pergunta, né, em termos de atitudes, buscar, assim, eu tenho uma tendência a olhar as coisas de uma forma mais pesada, mais negativa, né, perceber, vivi uma determinada situação, foi fácil assimilar tudo aquilo que me aconteceu. Então, estar nessa busca por esse equilíbrio de como estar melhor e mais satisfeito, e aí entra também a saúde mental, como disse Patrícia, saúde física, né, que é um conjunto, afinal de contas, nós somos todas essas dimensões, né, e a raiva, quando chega, ela pode estar alterando qualquer uma dessas situações, né? Eu posso emocionalmente, posso fisicamente, até porque vou para agressão, né? E posso me encolher, me sentir mal, deprimida, enfim. Então, perceber esse meu movimento. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa olhar para poder trabalhar depois esses aspectos, né? Então, aí você pode me perguntar assim, mas e que dicas? Bom, o livro está cheio de dicas, já vou contando assim, rápido, não vou fazer spoiler, mas vou dizer a vocês que sim, temos muitas dicas lá, de exercícios, né, de textos mesmo, filmes para você, mas eu diria assim, que o fundamental, primordial,
é a consciência de si mesmo. Então, esse exercício de estar consciente, estar se percebendo. E isso é muito fácil se a gente usar uma coisa que nós fazemos muito e não nos damos conta disso, que é respirar. Mas uma respiração consciente. Lembra aquela história do conta até 10, respira? Né? Justamente para dar aquele tempinho dos 6 segundos que a Patrícia falou, para a gente voltar para o nosso centro. Porque é respirando mesmo. Não é por acaso que as pessoas dizem, respira fundo, né? Porque nesse momento você consegue trazer essa consciência e poder fazer escolhas de como você quer agir. Então, além dessas, tem outras, o próprio exercício físico, e olha que interessante, se você for considerar, até a alimentação vai impactar na forma como você vai reagir diante dessa emoção, né? Sob essa emoção, eu diria. Tá? Mas o mais importante é a gente também não ficar naquele processo de achar, então, eu não posso ter raiva e tudo. É importante reconhecer a emoção e, a partir desse reconhecimento, fazer escolhas de como você quer lidar com isso. Por isso que eu estou até me repetindo, mas é para ressaltar muito essa importância. Então, não adianta eu ler e dizer assim, isso aqui é legal para mim. Não, pratique, veja se funciona. Exato. Né? Exato. Sinta qual é esse aspecto que você tem mais forte, porque, eu também sou como a Patrícia, né? Não me considero, nunca serei, eu acredito, porque a gente tem perfis comportamentais, sim, né, que eles estarão sempre presentes, a gente pode trabalhá-los, mas são a nossa essência. Eu tenho um perfil comportamental mais de ação, de agressão mesmo, que sim, trabalhando, né, nunca me considerarei uma mosca morta, mas enfim, de qualquer forma, é importante identificar isso, porque só assim eu vou poder escolher o que é melhor para mim. Durante muito tempo, por exemplo, eu detestava yoga, porque na época eu precisava de coisas assim, eu queria era boxe, eu queria era coisas mais, né, para botar tudo aquilo para fora. Mas a gente vai se trabalhando. Hoje eu já tenho aí quase 1 ano que eu estou fazendo yoga, estou adorando, porque me leva para esse lugar do centramento, do relaxamento, né? Então, são esses aspectos que a gente precisa olhar bastante quando se fala de raiva. Legal. Eu brinquei com as meninas até nos bastidores antes, né? Que geralmente eu tenho a obra na minha mão, né? Para até mostrar no dia, criar essa vontade, que eu fiquei com muita raiva de não ter o livro. De não ter o livro, inclusive autografado. Então eu fiquei com muita raiva. Aí falei com os meninos, fica com o livro na mão, porque a gente tem que mostrar esse livro. Vocês estão vendo o plano de fundo lá. Olha aí, para deixar você com menos raiva, não é para menos raiva, porque aí o trabalho de divulgação está sendo feito. Isso é bacana. Eu vou até pedir para a produção, parece que a gente já tem pergunta. Eu vou ver se consigo colocar uma pergunta aqui para vocês, para a gente continuar esse bate-papo. A minha raiva já está amenizada, porque eu sei que... E assim que a gente tiver oportunidade, eu quero o meu autografado, que é esse... Claro. Né? Ira, enquanto vai vindo as perguntas, eu vou mostrar, porque eu achei esse trabalho do Senac, ficou lindo, lindo. Olha, com pombinhas. Olha que legal isso aqui. Espera um pouquinho só que a gente vai dar destaque, você vai ficar numa tela. Tá. A produção já vai trabalhar com isso aí. E a gente vai dar Isso, olha só. Olha que lindo que ele está. Tem o projeto gráfico da obra, tem um pessoal... Maravilhoso. Tem muito teste, para quem gosta de teste, tem vários testes para autoconhecimento, para você ver como é que você está, deixa eu até abrir. E o mais bacana, porque assim, ele começa, tá aqui o nosso emoji, né, com muita raiva, e é uma jornada, né? Foi feito dentro da teoria U. Então, você vai ficando mais tranquilo até você chegar, né, numa outras estações. Então, você vai ficando calminho, ou pelo menos controlado, né? Tem a parte também de como prevenir e sustentar, né? Esse seu bem-estar, né? De você poder ter assim, tudo que você não controla, controla você, né? Então, você vai... O pessoal pergunta muito, você não sente mais raiva? Não, claro que eu sinto, tem que sentir, tem injustiça, a gente tem que sentir. O problema não é sentir você vai sentir. É entender o que é que você está sentindo, o que ela está me dizendo, como é que eu posso aproveitar isso.
e principalmente não me detonar ou detonar uma situação, né? Então serve muito para isso. Então por isso que a Maria Eugênia tinha colocado já no começo, né, que foi feito como se fosse uma jornada, trouxemos outros pesquisadores, outros escritores, tem muita pesquisa que a gente recebe também, está sempre atualizando. Então, ele é um guia, né, como a Bel falou, onde a pessoa vai entender o que é essa emoção tão forte, vai conseguir se perceber, vai mergulhar fundo, e aí vai ver como é que faz, né? Bom, agora eu estou sentindo, agora estou entendendo, o que eu faço agora, né? E principalmente como é que a gente pode, né, ter uma sustentabilidade de bem-estar, né? Eu gostei da fala da Maria Eugênia no sentido de não é para ser... Fácil, é para valer a pena. É para valer a pena. Eu tenho uma pergunta aqui da Priscila. Ok. Eu vou fazer essa pergunta, eu vou deixar essa pergunta em primeiro com a Eugênia, que falou primeiro. Ok. Ela está dizendo aqui, há pontos positivos quando uma pessoa sente raiva, além de impulsionar essa ação? Sim, sim, Priscila, existem. De uma certa maneira, a energia da raiva, né, nos ajuda a posicionamento mesmo, né? Quando você está defendendo uma ideia em contraposição a outra ideia, a raiva, em termos de energia, pode te ajudar nesse sentido. Desde que você trabalhe, use essa energia para argumentação, por exemplo, para posicionar, para você firmar a sua identidade, né? Então, assim, a energia da raiva ela é muito importante, principalmente para nos fortalecer enquanto identidade. Coisas que a gente acredita, valores que a gente tem, né? Só que a gente não precisa, vou defender meus valores até a morte, minha ou sua, não necessariamente. Mas ela nos ajuda a reforçar, inclusive, nossos valores, a nossa ética, né? Defender a nossa dignidade, né? Defender a humanidade. Então, ela está presente, sim, porque o filhote dela, né, a indignação, ele está presente, e é uma energia que se desdobra, e muitos movimentos nossos de autoafirmação estão relacionados com uma pitadinha de raiva. Legal. Maria Eugênia, acho que até para melhorar também, né, enquanto pessoa, enquanto empresa, quantas vezes a gente não fica com raiva do concorrente, e não vou lá detonar o concorrente, mas eu vou ver, assim, o que eu posso fazer na minha empresa, ou com a minha equipe, para poder ficar melhor, né? Você trouxe essa questão, e aí me remete a uma outra condição, quando você fala isso, com relação ao concorrente, com certeza, mas também existem algumas teorias que falam nas pessoas significativas da nossa infância, né? Nossos pais, padrinhos, professores, né? E alguns deles foram gentis, falaram, nossa, esse rapaz, o Bira, vai longe, né? Mas também tem pessoas significativas que falam, nossa, esse menino não vai dar em nada, né? Então, as pessoas significativas, elas também provocam a nossa raiva. E muitas vezes a gente diz, vocês acham isso de mim? Pois eu vou provar que eu vou ser... Aí a pessoa se supera, inclusive, porque ela se sentiu desafiada. Então, às vezes, a raiva pode ser uma reação ao desafio, até uma crítica maldosa, né? Que foi feita para a gente, e a gente diz, agora eu vou reagir, né? E é gozado que também, quando você falou essas situações, até na situação de doença, né? Há pessoas que existem processos de tratamento que envolve você trazer uma energia que diz assim, eu vou me curar, eu vou acabar com esse tumor ou esse vírus, o que quer que seja. Eu trabalho mentalmente com uma reação para lutar, porque enquanto há luta, há esperança, de cura, inclusive. E quando a pessoa se entrega, ela perde essa energia vital. Então, ela é presente em muitas situações da nossa vida. Ainda voltando um pouquinho na questão da questão da raiva em si e do que ela pode causar, essa parte da Patrícia, da fala da Patrícia, esses 6 segundos me deixou preocupado. Eu sou um cara com quase 1,90 m, com 135 quilos, e uma pessoa desse tamanho com raiva,
tendo 6 segundos para trabalhar isso, me deixa muito preocupado. Patrícia, me diz uma coisa, como é que eu posso perceber esses sinais de irritabilidade? Não precisa dizer tudo, não. Só para o pessoal saber o que a gente tem de bacana nesse nosso livro. Bira, são duas coisas, tá? Primeiro, você vai ter que entender quais são os seus gatilhos, tá? Eu falo no plural mesmo. Então, tem coisas que te tiram do eixo. Por exemplo, para mim é fila, alguém furando fila. Então, eu já sei que quando eu vou entrar numa fila, ou que alguém vai furar, eu começo a rezar, começo a respirar, começo até a ressignificar. Quem sabe essa pessoa está morrendo de fome, está com problema de visão, não viu que eu estava aqui, entendeu? Porque senão minha mente começa, é um sem vergonha, tá furando fila, tá me fazendo de boba, e aí a bagunça tá feita. Então, você primeiro vai ter que entender o que é que tá pegando, qual é os gatilhos que você já sabe que te tiram do sério. Se trânsito é um problema, você vai ter que sair mais cedo, você vai ter que colocar, ter um playlist, né, de músicas que te elevam a alma, fazer cursos, né, ouvir audiobooks, coisas que você já vai fazer, já vai deixar, né, na sua manga para combater os seus gatilhos. Aí você vai ter que prestar atenção o que acontece no teu corpo. Gente, cada pessoa acontece uma coisa diferente, a gente tem uma lista lá no livro já explicando isso também. Por exemplo, eu, Patrícia, eu sinto, Bira, que eu começo a ferver. É como se realmente se eu tivesse, às vezes, começa a subir um calor, quando tá chegando aqui em cima, eu já sei que eu tô pirando. Nesse momento, eu tenho que prestar atenção na minha respiração. Quando você presta atenção na respiração, até a Suzane Bloch que falou, né, meninas? Elas que têm mais até conhecimento sobre essa área. A respiração é a primeira que muda quando muda uma emoção. E eu consigo também fazer o contrário, mudar a emoção fazendo a respiração. Por exemplo, se alguém pergunta assim, como é que você tá? E a pessoa tá triste, a pessoa fala, vai se indo, ninguém sabe para onde, mas vai se indo. É aquela respiração das profundezas, né? É da tristeza. A da raiva é aqui em cima. Por isso que a pessoa com raiva, ela soletra, isso é ridículo. Ela gospe, entendeu? Ela grita, ela fala mais alto, porque tá aqui, ó, o ar. Nesse momento, se ela prestar atenção na respiração e trazer a respiração para a barriga, como se fosse um balão, encher de ar em 4 tempos, segura aí, em 6, faz várias vezes isso, pelo menos umas 10, você já começa a voltar para o teu eixo. Qualquer exercício bilateral, tipo caminhar 10 passos, né, subir uma escada, sai do ambiente que você está, gente, vou pegar um café e já volto, né, isso também vai te auxiliar. Para quê? Porque você vai ter que trazer de novo famosa ativação para o teu pré-frontal, para não deixar a tua amígdala tomando conta do campinho, né? Então, você vai ter que prestar atenção. O que acontece quando você começa a sair da casinha? E já entender que isso está acontecendo, e daí você vai ter que entrar com alguns exercícios, né? Pensamentos, tem várias coisas que dá para fazer para você voltar para o teu eixo. Interessante a gente avisar, porque, por exemplo, tem coisas, sei lá, desenhar, ouvir música, dançar, pode ser que hoje me acalme, mas amanhã não necessariamente esse mesmo exercício vai me acalmar. Também não serve para todo mundo. Por isso que até no workshop a gente faz, a última parte do workshop são vários exercícios que as pessoas realmente experimentam, para que ela possa ver o que ela faz mais sentido para ela. Eu sempre brinco que minha mãe, quando está com dor de cabeça, ela toma Neosaldina e eu tomo Dorflex, né? Se eu tomo Neosaldina, para mim, MM é mais forte. Para minha mãe, se ela toma Dorflex, ela dorme. Né? O problema não está nem no Dorflex e nem na Neosaldina, tá? O que é bom para ti? Qual é o efeito que dá no teu corpo? Então, por isso que tem muitos exercícios para você poder experimentar e ver o que é melhor para você. Sim, e realmente a questão do autoconhecimento, saber o que dispara em ti, né? Porque eu estou falando pessoal do Sul, eu tenho um sotaque, né? Tem que saber qual é o disparador em você mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou da Dolores. Vocês comentaram muito sobre a importância do autoconhecimento. Poderiam falar mais sobre esse benefício e como trabalhar isso? Essa eu vou mandar para minha amiga Bel. Já estou quase íntimo, né? Ótimo, ótimo, Bira. Então, Dolores, esse é um processo que eu vou te falar que não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui respirando, vivendo, nós estamos nos autoconhecendo. Até porque a vida, por ser dinâmica, nos oferece várias
situações, e muitas vezes nós achávamos que reagiríamos de determinada forma, e quando a situação se apresenta, a gente reage completamente diferente. Então, nesse momento, a gente agrega mais um tijolinho ali nessa questão do autoconhecimento. E por quê, né? Qual é a importância disso? Exatamente para não ficarmos vulneráveis. E assim, como no começo foi dito, fiquei cego de raiva, é quando a gente não tem essa percepção de si mesmo e fica vulnerável às situações que chegam e vai reagindo simplesmente, sem aquela condição da opção, da escolha. Não, eu não quero mais ser assim, eu gostaria de ser diferente, isso não me trouxe o resultado esperado, né? Então, é muito benéfico, principalmente para a própria pessoa, mas também para quem nos cerca, os nossos relacionamentos, né? Porque a gente vai aprimorando a forma de estarmos no mundo. Então, coisas que antigamente, para você, de repente, faziam todo sentido, reagir dessa ou daquela forma, na medida que você vai se autoconhecendo, se aprimorando, você vai percebendo que nem era tanto. Lembra aquela música do Oswaldo Montenegro, A Lista? É mais ou menos por ali. Coisas que você dava importância, você percebe que já não é tão assim. Coisas que você brigava por conta disso, você acha que agora pode conversar. Então, o autoconhecimento só traz vantagens, tenha certeza disso. Investir não é tempo perdido, muito pelo contrário, é ganhar qualidade de vida, é ganhar uma condição de autonomia, é ser protagonista da própria vida mesmo. É isso. É legal, ela está interagindo mesmo. Saímos do automatismo. Entendi, muito obrigado. É isso aí. O tema hoje é raiva, mas eu tenho que falar de alegria. Vou falar de 50% de desconto no lançamento do livro de vocês, dizer que a gente está muito contente lá na Bienal e que todo o catálogo do Senac está com desconto, frete grátis a partir de R$ 99,00, e vocês já têm à disposição nas melhores livrarias do ramo, porque se não tem o nosso livro, a gente vai ficar com raiva. Não vai trabalhar. Brincadeiras à parte, vocês localizam na livraria senac.com.br e vocês podem ter um exemplar. A gente está com raiva mesmo, né? Às vezes a gente não pode trabalhar essa raiva toda, mas eu estou morrendo de raiva dessa pandemia, já está chato, né? Porque imagine a possibilidade de encontrar com as três um bom coquetel, um bom bate-papo pessoalmente, um autógrafo, 2 autógrafos, 3 autógrafos nesse livro, né? Ninguém ia ficar com raiva, todo mundo ia ficar alegre, ia poder trabalhar mais essa questão, né? Ira, até quando que vai esse desconto? Esse desconto está durante a Bienal. Até domingo, esse desconto está acontecendo para todo mundo que acessar o site, né? Editora Senac. Isso, Editora Senac. livrariasenac.com.br. livrariasenac.com.br, até domingo, 50% de desconto. Eu nem gosto dessa coisa do desconto. Eu acho que tinha que ser preço cheio mesmo, é lançamento, fica dando desconto. Mas a gente quer espalhar alegria nesse momento, né? Natal está chegando. E também tem o espírito natalino. Você sabe que é uma coisa que causa estresse e dá raiva também, esse negócio de Natal, viu, gente? Sim. De Natal que dá raiva. Aquela pessoa que não fala com você o ano novo, o ano todo não teve contato contigo, aí chega no Natal, Feliz Natal, aquela coisa, tá tudo perdoado. Não é bem assim, né? Mas eu vou me dedicar à leitura, né? Eu já estou com um exemplar aqui em formato eletrônico, vou me dedicar à leitura para trabalhar melhor essa minha raiva do Natal, das festas. Depois você nos conta como foi aí. Não, sem dúvida. Quando você estiver abraçando o Papai Noel, achando tudo lindo aí. Pois é. Mais uma coisa que acaba detonando uma certa raiva, essa coisa de ser gordinho, né? Sempre. Não dá para você fazer o Papai Noel na festa? Meu Deus. Parece que a produção está mandando mais uma pergunta para a gente aqui. Vamos lá. Tá? Olha que legal. Deixa eu ver aqui. A Flávia
Qual é o momento de procurar ajuda profissional para controlar a raiva? Olha só. Cadê minha psicóloga de plantão aí? Acho que é Eugênia e a Isabel, né? Né? Vamos lá? Olha, mas independente da formação, eu acho que Maria Eugênia pode responder bem essa pergunta, até por conta do trabalho que ela faz com as empresas, não é? Ok. Ok. Olha só, Flávia, hoje em dia você já pode perceber que muitos profissionais da saúde mental já estão atuando, né, para fazer uma boa gestão da raiva. Então, eu diria que a gente até usa um teste no próprio livro para a pessoa começar a identificar alguns sinais. Mas eu diria que se você está recebendo feedback de colegas de trabalho, se na tua família já comentam alguma coisa dos seus acessos de raiva, se você já lembra algumas explosões de raiva recentes, é como se o mundo estivesse dizendo para você que alguma coisa não está legal. Se você, por exemplo, eu tenho muitos casos de profissionais que perderam uma promoção por conta de explosões no ambiente de trabalho. Eu acho que esses sinais já indicam que você pode procurar um coach, um terapeuta, né, um psicólogo. Eu diria, se existem algumas coisas de descontrole, o psiquiatra também pode ajudar. Então, assim, pedir ajuda é uma das coisas mais importantes, no sentido até de prevenir situações mais graves. Então, a pessoa começa a sentir que ela não consegue se controlar, né, em situações de tensão, de estresse, eu recomendo, porque é uma pessoa que está preocupada em prevenir problemas e aprender a fazer uma boa gestão. Eu acho que essas características, essas situações, são indicativos de procurar, sim. Maria Eugênia, a gente tem que lembrar também, né, gente, que aprender assim, inteligência emocional e vitamina C e canja é para sempre, né? Sim, sim. É para todos, né? Então, acho que isso é bacana também. E tem os workshops, né? Dá também para... até tem o próprio Facebook do livro Raiva Quem Não Tem, que a gente colocou muito material extra lá também, né? Que vem complementar o livro. O Instagram você também consegue material, e a gente está sempre, né, recebendo e pesquisando mais sobre o assunto para poder estar realmente disseminando, né, essa gestão, né, que é possível sim, né, é possível. Da raiva não tem mais tempo também, viu, gente? A gente tem tempo controlado aqui, né? Mas eu vou pedir para vocês, por favor, divulgarem o contato de vocês nas redes sociais, para ajudar a gente a divulgar essa produção de vocês. A gente sabe o quanto dura a vida do pesquisador até chegar à publicação, né? E vocês fizeram a parte mais difícil, agora fica para a gente a parte mais fácil, que é divulgar o bom trabalho de vocês. Mas ajudem a gente também. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, por favor? Fiquem à vontade. Bom, nós temos um Facebook que chama Raiva Quem Não Tem, CrossFit Emocional. E o meu você me encontra no Conexão Patrícia Santos. Conexão Patrícia Santos, né, tanto no Instagram, no YouTube, vocês me encontram. Isabel. Eu sou bastante original, vocês me encontram como Isabel Stepanski em todas as redes, é fácil, é só colocar Facebook, Instagram, qualquer uma delas, é Isabel Stepanski mesmo. Ok. Maria? Olha, eu gosto muito do Zap. Então, 619-8145-4949. 619-8145-4949. O Facebook é Maria Eugênia. E o Instagram eu uso muito pouco, né, Patrícia? Então, não vou falar nada. Ok. Meninas, foi um prazer. Na verdade, foi uma alegria falar de raiva. Olha que coisa, que dicotomia, que coisa paradoxal, mas foi muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vai se despedir agora, mas vocês podem ter acesso depois, isso vai ficar gravado. Então, boa noite para você que participou, mandou perguntas, muito obrigado.
Bom dia para quem está vendo isso aí, da madrugada, daqui a pouco. Boa tarde, quando você achar que é interessante abrir a tarde. E a gente está fechando esse bate-papo do livro, que é lançamento nosso. Deixa eu pegar aqui. Raiva. Quem não tem? Guia de Gerenciamento da Raiva. Trabalho muito bacana com as meninas. E foi um prazer. Muito obrigado. Bira, posso Oi? te pedir um segundinho mais? Só para eu ler uma frase que tem aqui no nosso livro? Você. É mesmo. Vamos encerrar Só para encerrar? Isso. Então tá. Porque assim, se a gente pudesse resumir tudo que foi falado, eu acho que essa frase que está na página 110 aqui do nosso livro, Com de referência. Viktor Frankl, fala assim, ó, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço residem a nossa liberdade e o poder para escolher a nossa resposta. Na nossa resposta residem o nosso crescimento e a nossa felicidade. Viktor Então, Frankl. Viktor Frankl. Isabel, bem? muito obrigado. Muito obrigado, Eugênia. Muito obrigado, Patrícia, pela oportunidade de estar batendo Obrigada a papo você. com vocês. Obrigada, Bia. Valeu. Muito bom. Prazer conhecê-las. Espero vê-las pessoalmente logo, logo. Tchau, tchau. Prazer. Obrigada. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.